fios que vão ilustrar dois personagens que nós vamos conversar hoje. Nós vamos falar sobre Sansão e Abisai. Abisai é um personagem um bocado oculto, um bocado escondido, mas tem muito interesse, tem muito sumo, tem muita matéria lá para nós trabalharmos. Então eu escolhi duas coisas destes personagens. Nós vamos ver os vídeos, o Yuri vai soltar. Prestem só atenção. Kill the prisoner! Kill him! Kill him! Quando Davi enfrentou o levante do filho Absalão, Abisai permaneceu fiel. Ele lutou ao lado do rei e o defendeu com todas as forças. E quando outro inimigo poderoso, chamado Isbi-Benob, descendente dos gigantes, tentou matar Davi em combate, Abisai o socorreu e o matou, salvando a vida do rei. Davi o amava e confiava nele, pois sabia que Abisai era homem de coragem, lealdade e temor a Deus. Mesmo quando seu irmão Joabe se envolvia em conflitos e vinganças, Abisai procurava agir com honra e manter-se ao lado do rei. Até o fim de seus dias, Abisai foi lembrado como um guerreiro fiel, um servo leal e um protetor do ungido do Senhor. Amém. Então era só uma introdução sobre aquilo que nós vamos trabalhar um pouco. Gostava de vos convidar a ficarmos de pé. Vamos ler um texto, Miqueias 7:7, e diz assim: Eu, porém, esperarei no Senhor. Eu não sei se já pensaram nisso, pelo menos eu penso nisso quando estou a preparar o que vou pregar. Há vezes que os versículos principais dos quais eu vou meditar, para mim, são suficientes. Eu nunca fiz isto, mas há vezes que no início da pregação, os versículos que são lidos são suficientes para Deus ministrar à nossa alma. Só o que nós estamos a ler era suficiente para nós podermos ir para casa já abençoados. E eu, enquanto estava a preparar isto, estes versículos falaram muito à minha vida e eu imagino que à vida dos irmãos também. E assim: Eu, porém, esperarei no Senhor, eu esperei no Deus da minha salvação e o meu Deus me ouvirá. Que os meus inimigos não se alegrem a meu respeito, ainda que eu tenha caído, não ficarei caído. Mesmo que as trevas me alcancem, o Senhor será a minha luz. Os meus inimigos verão isso e ficarão confusos e me dirão: onde está agora o Senhor teu Deus? Podemos tomar os nossos lugares. Amém? Então aqui nós temos duas coisas que são importantes e que fazem parte da nossa vida, da nossa caminhada também, que é a ideia da queda e a ideia da escuridão, as trevas que chegam até nós. Todos nós temos momentos
de trevas, todos nós temos momentos onde nós tropeçamos. E nós não só tropeçamos na nossa vida, mas nós caímos. É algo natural. Mas o que não é normal, o que não é natural, é nós ficarmos no chão. O que não é normal é, perante as adversidades e as dificuldades e as coisas que acontecem à nossa vida, que nos fazem tropeçar e até cair, não é suposto nós ficarmos no chão. Não é suposto nós permanecermos caídos. As dificuldades vêm até nós, mas elas não vêm para nos destruir, mas para facilitar o processo de construção do nosso caráter. Mas nós precisamos ficar de pé. Nós não podemos ficar caídos nos lugares onde tropeçamos e caímos, nós precisamos ficar de pé. E deixem-me dizer alguma coisa que eu também vivo e vejo outras pessoas nesse embate e nesse combate, é que nós devemos assumir as emoções. Fugir das emoções é transformar o que está a acontecer em nós numa bola de neve. A ideia de que nós não podemos sentir tristeza, de que nós não podemos sentir derrota na nossa vida, isso nós podemos sentir. Nós não fazemos ou não permitimos que esses sentimentos façam morada. Nós temos fases da nossa vida onde nós nos sentimos tristes, derrotados, amargurados, deprimidos, mas nós temos que resolver isso e não deixar que isso crie em nós raízes. Nós devemos assumir e reconhecer até as trevas que chegam até nós, mas nós não podemos permanecer nesses lugares. Ainda que eu tenha caído, não ficarei caído, e mesmo que as trevas me alcancem, o Senhor será a minha luz. E aqui, Miqueias, o que ele diz, ele não diz, não, eu não caí, não, eu não tropecei. Não, ele diz, eu tropecei, eu caí, ainda que eu caia, ainda que as trevas cheguem até mim, essas trevas não me vão engolir, essas trevas não vão ser a derradeira sentença sobre a minha vida. As trevas, ainda que cheguem até mim, eu tenho a certeza de que o Senhor será a minha luz. E eu não sei quanto ao irmão ou à irmã, existem momentos onde nós precisamos que Deus se torne a nossa luz na caminhada. Provérbios 24:16 diz isto: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará as 7 vezes. E nós estamos aqui juntos, não somos apenas 1 ou 2 justos, nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Então quer dizer que quando nós caímos, a certeza é que se nós estamos com o Senhor, nós vamos nos erguer, nós vamos nos levantar. E eu lembrei-me destes 2 personagens, porque estes 2 personagens tiveram momentos de escuridão e momentos de queda, momentos de derrota, momentos de cansaço. E o primeiro personagem, como nós vimos, é Sansão. É o exemplo de alguém que caiu e ele ficou cego, literalmente. Mas não apenas cego nos seus olhos, ele perdeu totalmente a visão de quem ele era. Aliás, nós podemos dizer, porque o que aconteceu com Sansão foi que ele foi enganado por uma mulher. A mulher, é o que a palavra diz, eu vou dizer, está bem? A mulher chateou aquele homem. Sabe o que? Em inglês é... Como é que a gente traduz? Nag. Como é que a gente traduz isso? Eu não sei traduzir isso. Mas pronto, chateou. Era uma chata. Pimba, 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 pimba. Dizia pimba, pimba, pimba. E ele, deixa mulher. E ele, pimba, mas diz-me qual é a fonte da tua força. E ela, pimba, pimba, pimba. Diz quase que o maçou até à morte, quase. O homem já não podia mais ouvi-la. E diz, pronto, mulher, olha, se me cortarem o cabelo eu fico sem força. Basicamente foi isso. E ele foi preso. E diz que o cegaram. Estou a imaginar o que é forma de tortura. Furaram-lhe os olhos. Ele ficou cego. Mas o interessante é que ele precisou de ficar cego para desenvolver visão. Foi no pior momento da vida de Sansão, onde ele estava fisicamente cego, que ele desenvolveu visão sobre o que é que ele tinha feito com a vida dele. Mas este Sansão, no período mais complicado da vida dele, ele é o exemplo de alguém que caiu. E não só ele caiu, como aconteceu o que o versículo diz. Os inimigos olhavam para ele e é como se dissessem isto: onde está o teu Deus agora?
Tu que eras tão forte e derrotavas os filisteus. Onde é que está o teu Deus agora? E quando o prenderam, Juízes capítulo 16, versículo 21, diz assim: em seguida os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze. Os inimigos alegraram-se com a queda de Sansão. Eu não sei se os irmãos concordam comigo, mas há sempre gente que se alegra com as nossas dificuldades. É estranho, não é? Quer uma coisa ainda mais estranha? Há sempre gente que se alegra com as nossas dificuldades e o pior, há gente nas igrejas. Eu nem estou a falar dos incrédulos, estou a falar dos crentes. Os crentes, parece que quando alguém está com uma dificuldade, interiormente as pessoas parecem... E depois nós temos aquelas frases de efeito que nós dizemos assim: a mim nunca me enganou. Agora é que descobriste que a pessoa não te enganou. Eu sabia que ali havia qualquer coisa. Nós temos um sexto sentido. Nós desenvolvemos. Eu também, olha, a mim eu não sei, nunca me atravessou aqui. Já tem umas expressões. Mas há gente que se alegra com as nossas dificuldades. Eu estava a ver, por exemplo, eu até partilhei com a Ana, eu fiquei triste, porque há 2 personagens, 2 figuras do cristianismo grandes, são 2 apologetas muito grandes. E o que aconteceu foi que, pronto, umas coisas más, entretanto eles deixaram o ministério. E eu fiquei muito triste, porque eram pessoas que contribuíam para o corpo de Cristo. Mas eu fui ver os comentários das pessoas crentes. Pois, tu nunca fizeste parte, foi da igreja. Com o que tu fizeste, os crentes nunca fariam isso. Eu fiquei a pensar, esta gente são uns hipócritas, como se eles não tivessem dificuldades. Agora há uma polémica, os irmãos podem não saber, mas há um pastor, é amigo meu, vamos dizer assim. Ele chama-se Anderson Silva, pastor do Brasil. E ele agora está com um discurso meio quase a converter-se ao catolicismo. Quase católico. E tranquilo, é o que é. E nos comentários era a mesma coisa. Era gente a dizer: irmãos católicos, nós não aceitamos devoluções. Podem ficar com ele. A gente também, ele nunca fez parte também. E eu fiquei a pensar, se por acaso, ele lê estes comentários, porque é pessoas da igreja. Não são incrédulos. Nós temos uma capacidade de nos alegrarmos e irmos ainda enfiar lá mais quando as pessoas estão mal. É muito triste isso. E eu espero não estar a pregar para ninguém que tem essa perversidade de quando a pessoa está em baixo, quando a pessoa está a atravessar uma dificuldade, nós vamos lá e nós ainda enfiamos mais, nós ainda dizemos mais, eu não disse que isso ia acontecer, nós não devemos ser assim. Juízes 16, 25. Sansão, neste período onde os inimigos se alegram com ele está debaixo de vergonha. Eles diziam no versículo 25, capítulo 16, com o coração cheio de júbilo, eles olharem para Sansão, gritavam: trazei-nos Sansão, para que nos possamos divertir com ele, brincar com ele. E assim tiraram Sansão da prisão, a fim de divertir todo o povo, e colocaram-no de pé entre as colunas do templo. Foi o que nós vimos. Ele estava no meio das colunas do templo. Primeiro princípio, para nós aprendermos, só tenho 2 princípios, para nós aprendermos a lidar com momentos de queda e de escuridão, onde nós não entendemos o que fazer ou como fazer. Sansão ensina-nos este princípio que é: aprende a clamar a Deus por força. Mesmo num sítio da derrota, mesmo perante os teus inimigos, mesmo numa situação de vergonha ou de incompreensão, aprenda a clamar a Deus por força. Há uma série de coisas que nós não conseguimos vencer logo. Há vezes que há o desânimo e a tristeza que se apega à nossa alma e nós prometemos a Deus que não vamos permitir que esse sentimento invada de novo o nosso coração e mais tarde ou mais cedo nós vamos lá parar. Há vícios e costumes que nós temos
que nós dizemos que nunca mais vamos pensar daquela maneira, nunca mais vamos olhar para a vida, para os outros, para nós próprios daquela maneira, mas nós vamos lá parar com rapidez. Mas mesmo nesses lugares onde nós sabemos que são lugares errados, nós podemos aprender a clamar a Deus por força. E por isso no versículo 28 diz assim: em um certo momento Sansão ergue um clamor a Deus e ora: ó soberano e eterno Deus, eu te invoco e te suplico, dá-me forças só mais esta vez. E há tantas vezes na nossa vida que nós o que pedimos a Deus é: Senhor, dá-me forças só mais esta vez. Senhor, dá-me forças só mais um pouco. Senhor, ajuda-me a suportar, a tolerar mais um pouco. Quando nós nos sentimos desgastados e sem energia, esgotados da vida e das dificuldades, nós podemos fazer essa oração: Senhor, dá-me forças só mais esta vez. E imediatamente Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo todo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Versículo 30. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força. Deus deu-lhe força de novo. E o templo desabou de uma só vez sobre os governantes e todas as pessoas que ali se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Então, o princípio é: aprenda a clamar a Deus por força. Quando tu sentes que estás esgotado, pede a Deus mais um pouco. E já repararam que nós pedimos mais um pouco e mais um passo. E quando nós damos por nós já estamos muito mais à frente na caminhada. Quando nós parece que é aquelas orações extraordinárias que nós pedimos para que Deus resolva o nosso problema quase de uma assentada só, Deus faz questão de não resolver as coisas de uma vez para que nós possamos aprender a depender dele um dia de cada vez. Então, quando eu peço: Senhor, dá-me força mais um pouco, mais um dia, mais uma conversa, mais um embate, Senhor, dá-me forças todos os dias, um dia de cada vez, Deus cumpre isso. Então aprenda a clamar a Deus por força. Estás em dificuldade, aprenda a clamar a Deus por força, como Sansão fez, só mais uma vez. Agora nós temos outro personagem chamado Abisai, que era um soldado do exército de Davi, um capitão, alguém corajoso. Ouçam, sabem, um destes dias eu estava a preencher um questionário que alguém enviou, porque era da faculdade, não sei o quê, mas, e lá estava a dizer assim: qual é a característica que mais admira nos outros? E eu, de repente, eu disse: coragem. Ouçam, eu estimula-me pessoas corajosas. Não é pessoas muito capazes. É bom, a pessoa é muito capaz. Mas uma pessoa corajosa vale por 10 pessoas capazes. Uma pessoa corajosa era o que Abisai era. Ele era um homem corajoso e ele era um homem leal. Eu lembro-me, eu não sei se depois sobre isso se lembra de eu ter dito isto. O meu sentido de lealdade é o sentido de lealdade quase canino. Se eu digo que eu sou leal a uma amizade, a uma pessoa, ou seja o que for, eu vou até ao fim na lealdade com essa pessoa. Ouçam, se alguém falar mal de alguém a quem eu sou leal, eu mostro os dentes. Eu não mordo. Eu posso ler, mas eu não mordo. Mas este Abisai, ele tinha esse sentido de lealdade e ele ensina-nos o nosso segundo princípio, que é: aprenda a agradecer pelas pessoas à tua volta. Aprenda a agradecer pelas pessoas à tua volta. Eu moro, sei lá, 15, 20 minutos dos meus pais. Eu já mudei muitas vezes de casa, já estive no mesmo, não na mesma rua, mas praticamente na mesma rua que os meus pais. Já vivi em Martins, já vivi em muitos sítios. Mas agora, eu estou a 20 minutos dos meus pais.
E este princípio de agradecer, aprenda a agradecer pelas pessoas à tua volta. Eu estou a ficar emocionado. Eu, ontem, ou antes de ontem, já não me lembro, fui à casa dos meus pais e quando eu estava a sair, sabe o que é que encheu o meu coração? Eu pensei assim, quem me dera que eles tivessem menos 20 anos, que eles tinham outra energia. Cada vez que eu vou lá, eu percebo que o tempo passa. Eu não sei se já pensou nisso desta forma. Nós percebemos que o tempo passa, não é quando nós nos olhamos ao espelho. Porque nós olhamos ao espelho, talvez tirando as mulheres que têm os cabelos brancos e ficam em pânico e as rugas e não sei o quê. Façam um detox, façam um botox. Vale tudo. Já há muita coisa aí que a gente pode fazer. Faz o quê? Está bem, podem assumir, mas há quem não queira assumir, põe botox nisso, não tem problema. Pinta, faz o que tu quiser, cada um é cada qual. Então, nós começamos a perceber que a idade e os tempos aceleram quando nós olhamos mais para os outros. Esta pessoa, já não vi há tanto tempo. Está tão velhinho. Ficou tão gordo. Não sei o quê. E eu estava a conviver com os meus pais e o meu pai já tem 86 anos. Não é um rapazote. Já é assim, já tem alguma. E eu estava a conversar com ele e eu estava a pensar, um dia o Senhor vai levá-los. E será que estas conversas que eu às vezes quero acelerar porque quero ir embora, pai, já contaste essa história? Eu lembro, às vezes ao almoço, que o meu pai vai contar, ouçam, não é que eu sei a história, eu sei os detalhes todos. Eu sei as respirações que ele vai fazer. Quando ele faz assim, eu sei que esta vírgula do que ele está a contar, eu sei de cor, ou seja, eu consigo contar esta história. Mas eu lembro de que eu não sei se era o meu sobrinho ou o meu irmão, estava a dizer para o meu pai, essa história nós já ouvimos, não sei o quê. E eu dizia, não. Deixa. Porque eu estava a pensar isto, porque vai haver um dia que eu vou sentir saudades de ouvir contar as mesmas histórias e a mesma gargalhada do mesmo lugar. Então, as pessoas que Deus permite chegarem até à nossa vida não são acasos, só para nós aprendermos a celebrar. E aqueles que já não têm os pais ou perderam alguém querido, vocês sabem o que eu estou a dizer. Há uma saudade das coisas pequeninas. Então, Abissai. Há uma guerra. Segundo a Samuel, eu já estou quase a terminar. Mais 10 minutos e eu termino, está bem? Então diz que houve de novo uma guerra dos filisteus. Os filisteus eram os inimigos do povo de Deus. E aqui diz que houve de novo uma guerra. E o rei Davi desceu com a sua guarda e combateram os filisteus e Davi ficou exausto. Mas deixem-me enfatizar nisto. Houve de novo uma guerra contra os filisteus. De novo uma guerra contra os mesmos inimigos de sempre. O que quer dizer que na nossa vida há guerras que vão aparecer. Desculpem. Então, existem guerras que chegam e elas, quando chegam, são os mesmos inimigos. Nem são inimigos novos, são os mesmos inimigos.
vêm noutras roupas, noutras roupagens, noutras circunstâncias, mas são os mesmos. E deixem-me partilhar um princípio com os irmãos. Existem guerras que nós temos que lutar até vencer, lutar até solucionar, mas há outras guerras que nós temos que aprender a gerir. Nem tudo na nossa vida nós vamos conseguir vencer e solucionar. Há coisas que nós temos que aprender a gerir só. Não vamos conseguir vencer de uma vez. Porque essa situação volta mascarada noutras roupas, mas ela volta. Então nós temos que aprender a gerir algumas coisas. E que não cometamos o erro de querer solucionar coisas que nós temos que gerir. Mas também que não cometamos o erro de querer gerir coisas que nós temos que solucionar. Mas há coisas na nossa vida que vêm e que nós temos que aprender. A nossa personalidade nós não vamos resolver. Nós temos que aprender a quê? A gerir. Se eu sou uma pessoa que tem medos, que eu tenho uma tendência depressiva, eu tenho que aprender a gerir isso. E não solucionar de uma vez, porque talvez não haja solução dessa forma, gerir. Mas então Davi foi... E aparece este inimigo de novo. E muito rapidamente o cristão só tem 3 inimigos. O mundo, a carne e o diabo. É o que a Bíblia diz. O mundo é o sistema de pensamento. É a maneira do mundo pensar. Esse é o nosso inimigo. O sistema... Não é o sistema do André Ventura, da política. Não é esse sistema. É um sistema do mundo, do pensar do mundo. O cristão pensa diferente. Nós temos outra mentalidade. Por exemplo, como eu estava a dizer, nós celebramos quem temos à nossa volta de uma maneira muito espiritual, muito completa e muito cheia de alegria quando nós celebramos os outros, porque nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Então o mundo é este sistema de pensamento. Por isso é que Tiago 4,4 diz: não estáis cientes, vocês não percebem que a amizade com o mundo, com o sistema do mundo, em querer ter o que os outros têm no mundo. Um carro melhor, uma casa melhor. Há pessoas que vivem para trabalhar, para dar condições aos seus filhos, por exemplo. Isso não é vida de um cristão. O cristão vive uma vida saborosa. Se tem que trabalhar, trabalha e trabalha com qualidade. Não é por causa dos filhos, isso é idolatria. É por causa que é o que é justo. Eu vou trabalhar para ter condições. Não é por causa dos meus filhos apenas. Eu vou trabalhar porque é justo para dar condições a toda a gente que eu puder. Esta idolatria da família é uma coisa que nas igrejas é pouco falada. É como a glutonaria, comer demais. Nós falamos sobre muitas coisas, mas a idolatria familiar é uma doença. Isso é uma doença. Não estás cientes que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Isso é o mundo. A carne é as nossas inclinações para o mal. O orgulho, a inveja, etc. O diabo é quem cria uma peça e nos convida a nós entrarmos. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Ele cria situações e convida-nos a entrar. E terminando, no mesmo versículo 15 diz que depois nessa guerra Davi ficou exausto. Davi ficou exausto não é porque ele era fraco, nem porque ele era muito mais velho. Ele nesta altura devia ter 60 e poucos anos. Ele ficou exausto porque ele estava a guerrear há muito tempo. E entretanto o que é que acontece? E deixem-me, eu preciso dizer isto. Quando alguém parece mais fragilizado, por exemplo, eu fiquei emocionado. Querem que eu partilhe convosco? Porquê é que eu fiquei emocionado? Eu vou partilhar, porque nós estamos em família. Porque há aqui alguém que um destes dias eu estava a orar, que o pai dessa pessoa está no hospital e está muito mal. E eu mandei uma mensagem para esse nosso irmão que está aqui. E eu disse assim: olha, o teu pai, a situação do teu pai não está esquecida. E eu estava a orar
como se fosse o meu pai. E eu chorei, e eu orei. Então, quando eu me lembro dos meus pais, eu lembro-me daqueles que já não têm os pais presentes e quem está em dificuldades. Por isso é que eu me emociono. Eu fico com o coração nas mãos por causa disso. Mas não pensem que quando nós nos emocionamos, que é que nós estamos... o pastor não deve estar a atravessar uma fase, está a precisar de um abraço. Eu gosto de abraço, não tem problema, pode-me dar um abraço. Mas não confunda que quando as pessoas estão no limite, e as pessoas ficam muito incomodadas ou pedem oração, não quer dizer que as pessoas sejam fracas. Não quer dizer que as pessoas são débeis, tadinho, está a chorar. Não estou a dizer eu, as pessoas. Porque Davi, ele não era fraco. Eu gosto de ir ao ginásio, vou-vos ensinar uma coisa. Eu gosto. E eu faço pesos. E eu gosto de fazer bíceps. Não está grande coisa, mas eu gosto. Eu gosto. Quando eu estou a pegar muito peso, estou a fazer bíceps com 20, eu faço uma coisa que se chama superset. Eu faço 15 de 20. Pimba, pimba, pimba. Depois faço de 10. E vai, custa. Pimba, pimba, pimba. Depois faço de 5. E já estou todo maluco. Depois faço de 2,5 kg. Se alguém entrar no ginásio e olhar para mim, quando eu estou com 2,5 kg, vai pensar assim, e a custar, vai pensar, o pastor Nuno é fraco. Fraco. Porque está ali com 2 kg e eu estou ali com 2,5 kg. A pessoa não sabe, é que eu já estive a fazer de quanto? De 20, de 10, de 5. Então as nossas dificuldades, quando as pessoas veem as nossas dificuldades exteriores, elas não sabem em que ponto é que nós estamos. Se nós já não tivemos ali uma vida inteira com 20, 30 e 50 e agora parece que nos vamos abaixo com 2,5. Então não avalie dessa forma. Entretanto aparece Abissai, ele fica exausto e vamos ler e terminamos. E diz assim, ora havia um grande guerreiro, um gigante conhecido como Isbi-Benob, um dos descendentes dos gigantes de Rafá, que prometera matar Davi. Era um gigante. A ponta de bronze da lança de Isbi-Benob pesava cerca de 4 kg e além disso ele estava armado com uma grande espada nova. Entretanto, Abissai, este homem corajoso, cuja mãe era Seruia, que era irmã de Davi, socorreu Davi. Davi estava exausto e surge Abissai para salvar Davi. Atacou o gigante filisteu e o matou. Os soldados de Davi lhe fizeram a seguinte promessa: nunca mais irás connosco à guerra, para que não apagues a nossa esperança, a gloriosa lâmpada de Israel. Ou seja, rei, nós precisamos a intenção, mas é melhor tu não ires mais. Vamos ter que estar-te a salvar várias vezes. Então, aprenda a agradecer pelas pessoas na tua vida, pelos Abissai. Nós às vezes oramos por anjos e Deus envia um Abissai. Nós oramos por coisas extraordinárias e Deus envia um homem. Deus envia uma mensagem no momento certo. Deus envia uma igreja bonita e vistosa como a igreja do Jubileu, que é coisa maravilhosa. Então nós esperamos muita coisa, mas nós devemos pedir a Deus por força nos momentos difíceis e agradecer pelas pessoas que Deus coloca ao nosso lado. Vamos ficar de pé, juntos?